Oi, gente! Vamos para um vídeo do canal? Hoje falaremos um pouquinho sobre o método para resolver problemas de equação do segundo grau. Quando você ouve esse nome, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Eu tenho certeza que é fórmula de Bhaskara. E se eu falar para você que essa fórmula não é de Bhaskara? Vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais. Para entender um pouco melhor dessa história, é necessário voltarmos lá no passado, mais precisamente no século XII, entre 1114 e 1185. Lá na Índia, nasceu um matemático chamado Bhaskara, que depois ficou conhecido como Bhaskara II, pois já existia um matemático chamado Bhaskara I. Uma curiosidade é que lá na Índia, o nome dele também era conhecido como Bhaskaracharya. Vou deixar aqui embaixo na descrição porque eu posso estar pronunciando errado. O fato é que lá na Índia, na época, quando uma pessoa era professor, recebia um nominho a mais, que é esse Acharya. Então, Bhaskara II era conhecido como Bhaskaracharya e como Bhaskara II. Aqui no Brasil, nós chamamos apenas de Bhaskara, pois é o nome mais conhecido por todos nós. Voltando na história, a gente sabe que Bhaskara foi um matemático e um astrônomo muito importante na época. As suas principais contribuições estão voltadas para a álgebra. Bhaskara publicou 6 obras. Na verdade, ele publicou 7, só que para os historiadores não passa de uma falsificação tardia. Entre essas obras tem a Lilavati, que recebe o nome de sua filha. Tem uma história muito interessante. Uma lenda conta que a filha de Bhaskara perdeu a oportunidade de se casar por causa da confiança de seu pai em predições astrológicas. Bhaskara tinha calculado que sua filha só poderia se casar em um dia e em uma hora bem específica. Ele colocou uma xícara com um pequeno orifício no fundo da vasilha cheia de água, arrumada de forma que a xícara afundasse no início da hora propícia. Quando tudo estava pronto e a xícara colocada na vasilha, Lilavati, repentinamente, por uma curiosidade, se curvou sobre a vasilha, e uma pérola de seu vestido caiu dentro da xícara e bloqueou o orifício. A hora da sorte passou sem que a taça afundasse. Bhaskara acreditava que a maneira de consolar sua filha batida, que agora nunca se casaria, era escrever para ela um manual matemático. Gente, Lilavati não se casou, mas ela tem o nome de uma das obras mais importantes que já passou pela Índia. Se essa história é verdade ou não, ninguém tem certeza. O importante é que nesse livro contém muitas informações preciosas. Existem nele definições, termos aritméticos, progressões aritméticas e geométricas, geometria plana, geometria sólida, entre outras coisas que foram e são importantes até hoje para o avanço do conhecimento matemático. Bhaskara foi responsável por preencher algumas lacunas deixadas na obra de Brahmagupta. Brahmagupta. E quem me zoar vai tirar 0 na prova. Vou deixar o nome aqui embaixo para que vocês entendam um pouco melhor. Bom, nessas obras foram deixadas uma apresentação da solução de uma equação geral de segundo grau. Bhaskara percebeu que havia alguns problemas com as ideias desse matemático, principalmente quando envolvia o zero, divisão de zero para ser mais específico. Dessa forma, Bhaskara deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos por esse matemático. Entretanto, quando nós pensamos em métodos para resolver equações de segundo grau, existem muitos nomes envolvidos, não apenas desses indianos, mas, por exemplo, os babilônios e egípcios já utilizavam textos e símbolos como ferramentas para auxiliar na resolução desses problemas. Os gregos, por exemplo, utilizavam métodos geométricos para resolver problemas ligados à equação do segundo grau. Dentro dos indianos também existiram 3 nomes que ajudaram muito para o desenvolvimento, que foi Sridhara, Brahmagupta, já conversamos sobre isso, e Bhaskara. Sridhara foi o primeiro a estabelecer uma fórmula matemática para a resolução dessas equações biquadradas. Inclusive, lá na Índia, a fórmula que aqui no Brasil nós chamamos de Bhaskara é chamada de fórmula Sridhara,
ou então fórmula de resolução para problemas de equação de segundo grau. É interessante falar que a álgebra da antiguidade tinha um caráter verbal, então todos os problemas eles eram escritos e falados de uma maneira muito verbal, sendo essa uma das dificuldades encontradas pelos hindus nas soluções e nos tratamentos das equações quadráticas. Foi um francês, Virete, que fez o método resolutivo das equações ganharem símbolos, letras. Ele foi responsável pela modernização da álgebra. Seus trabalhos foram desenvolvidos por outro francês também, denominado René Descartes. É interessante vocês saberem que mesmo para os mais brilhantes matemáticos hindus, qualquer problema que fosse expresso através de uma equação quadrática era considerado um verdadeiro desafio. Então não se preocupe, errar algumas continhas, ter dificuldade para resolver equação quadrática não é um bicho de 7 cabeças. Os mais brilhantes matemáticos tiveram um problema, não é mesmo? Tá, mas e a fórmula de Bhaskara? Na verdade, Bhaskara nem sabia o que é uma fórmula. Esse nome, as fórmulas, surgiram na matemática só 400 anos depois da morte de Bhaskara. Consequentemente, ele não poderia ter descoberto nenhuma fórmula. Naquela época, eles utilizavam regras. Essas regras eram como se fosse uma receita de bolo para conseguir resolver problemas. É curioso que essas receitas, essas regras, elas tinham formato de poesia e iam descrevendo as operações a serem realizadas para que o problema fosse solucionado. A partir de Aryabhata, que viveu 500 anos depois de Cristo e possivelmente muito antes dele, os indianos já usavam várias regras para resolver as equações do segundo grau. O problema da fórmula de Bhaskara é que ela só é conhecida assim aqui no Brasil. O que aconteceu foi que Bhaskara, no seu livro de Lilavati, ele mencionou essa fórmula. E aí, erroneamente, no Brasil, foi considerado que Bhaskara teria feito a fórmula, teria criado essa fórmula. Mas, na verdade, não. Inclusive, em todos os outros países, essa fórmula é muito mais conhecida como fórmula quadrática, que é o nome correto para ela. Então, Bhaskara nem ao menos chegou a conhecer a fórmula quadrática, como temos hoje, pois tudo era escrito de uma maneira muito mais contextualizada, com muito mais palavras do que letras. Bom, gente, não se esqueçam. Qualquer dúvida, é só vocês escreverem no chat, mandarem mensagem no Instagram, no meu e-mail, que eu vou deixar logo aqui embaixo. Além disso, todas as referências desse vídeo, do que eu falei, vão ser deixadas também na descrição. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre a história da fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara. Ah, um recado importante, não se esqueçam. Antes de ficar triste, vão ler um manual matemático. Dica do Bhaskara. Por hoje é só, pessoal. Tchauzinho e até a próxima!